Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, estamos a entrar na reta final deste congresso, mas ainda há muito por explorar e, nesta fase do congresso, destaque para as telecomunicações. Vai acontecer o debate do estado das telecomunicações, mas também essa área vai ser abordada de uma outra forma. É isso que vamos fazer já agora, até porque se há setor que está a ser alvo, no bom sentido, da inteligência artificial e de todos os avanços tecnológicos, são as telecomunicações. Vamos tentar saber, Carolina, o que é que aí vem. Se achamos que o 5G é bom, imagina 6G. Alguém me falou disso há bocado. Vamos ver o que é que está de novo a acontecer nas telecomunicações a partir de agora. A culpa é dele. Ele é que falou do 6G. Vamos então falar de telecomunicações, os avanços que estão a ser feitos. Passo a apresentar os convidados que estão aqui comigo. Jorge Graça, da NOS, José Pedro Nascimento, da MEL, Paulino Correia, da Vodafone e Rodrigo Cordeiro, da Capgemini. Bem-vindos. Já falámos um pouco ali atrás, é uma área fascinante e que está, de facto, a mexer e muito. Jorge Graça, começo por si, a pergunta é um pouco geral, até para abrir um bocadinho esta conversa, que não tivemos aqui um keynote speaker. O que é que de mais novo está a ser feito nesta área das telecomunicações e que possa dar ideia daquilo que é o mote deste congresso, ou seja, a ciência e o negócio juntos? Bom, nós agora estamos numa fase em que estamos, que eu acho que é particularmente interessante aqui para o setor, que é, nós basicamente introduzimos o 5G e estamos na fase em que estamos a materializar o 5G em diferentes use cases para indústrias, para casos concretos, estamos a resolver desafios que estamos a instanciar exatamente a tecnologia para resolver problemas e, portanto, torna-se uma fase que é bastante interessante porque promove exatamente essa proximidade, porque não estamos num patamar em que estamos só a oferecer ou conectividade ou na tecnologia no abstrato, mas estamos a ter que interagir com a academia, com empresas, para resolver situações concretas. Portanto, as empresas trazem-nos problemas concretos e nós temos que os resolver. E, portanto, isso torna... Por exemplo, algo que não tenha que ver com aquilo que habitualmente olhamos. O 5G está aqui no meu bolso, não é? Só penso dele dessa maneira, ou quando falha. Algo que possa ser, que esteja a ser desenvolvido ou que, não violando a privacidade de um cliente, que lhe tenham pedido. Não, há vários casos que já são públicos. Aqui, basicamente, o que nós estamos a falar é o 5G enquanto tecnologia traz um conjunto de características que permite ser catalisador e agilizador para resolver problemas concretos que as empresas têm. Exemplo, nós estuma a trabalhar numa agenda que é a agenda do healthcare, na área da saúde, e onde trazemos as vantagens do 5G para resolver problemas concretos. Estes são comunicados, portanto não estou a cometer nenhuma inconfidência. Nós temos exemplos, por exemplo, de ter uma ambulância, fazemos isto com o São João, com o INEM, com a Unidade de Saúde do Alto Minho, em que, por exemplo, temos uma ambulância, isto é uma prova de conceito, uma ambulância que está toda conectada, e basicamente o problema que estamos a resolver é como é que nós trazemos cuidados de saúde logo para o primeiro momento em que a pessoa já está a ser transportada e podemos já trazer cuidados médicos mais próximos e agilizamos, por exemplo, depois a própria passagem do paciente para depois a unidade hospitalar. Os requisitos de conectividade e o nível de resiliência que é necessário para garantir isto, porque estamos a falar, neste caso, por exemplo, estamos a falar de uma situação de saúde, no limite de vida ou de morte. As exigências, quer da quantidade de informação, quer da resiliência da conectividade, são muito superiores àquilo que temos no nosso telemóvel, que se o TikTok não pega ou se o Instagram não atualiza não é grave, mas se temos a vida de uma pessoa em jogo é importante. E, portanto, nós com o 5G conseguimos instanciar isso e conseguimos... Não estamos a falar só de potência, de capacidade, estamos a falar de mais que isso? Não, estamos a falar mais do que isso, porque na prática o que nós trazemos com o 5G é esta capacidade de nós, entre os requisitos da aplicação, os requisitos daquilo que está a ser necessário no instante, a própria rede se conseguir adaptar. Não é? E, portanto, não estamos só a falar num sentido abstrato de eu dou mais resiliência ou dou mais largura de banda, não. O 5G tem esta capacidade de eu adaptar a rede para as circunstâncias que nós estamos ali a falar naquele momento. E, portanto, não é só conectividade
ou mais largura de banda, ou mais velocidade. Já vamos ao 5G standalone, depois já falamos sobre isso, quero saber o que é que isso é e como é que se atualiza. José Pedro Nascimento, e na sua empresa, casos idênticos, é também o 5G a vossa grande aposta ou há outros casos? O 5G é uma tecnologia, a tecnologia é um catalisador, é um meio, não é um fim. Nós apostamos no 5G. Falar no 5G, deixe-me corrigir aqui uma declaração do nosso camarada e amigo Juan Oliveira de Ericsson, que esta manhã disse que em Portugal só havia um operador com 5G standalone. E não é só a Mel que tem 5G standalone, eu acho que nós também temos. Pronto, só queria corrigir isso. E, portanto, o 5G é uma tecnologia e é um enable de todos os use cases que nós queremos desenvolver. Porque temos de ter o cliente no centro. E, portanto, para nós, neste momento, onde nós estamos focados é na revisão, no modelo da jornada de cliente, que tem de ser completamente diferente. Temos de apostar muito mais na digitalização dessa jornada de cliente. Temos de também nós próprios termos mais eficiência operacional para podermos servir o cliente dessa maneira, e a tecnologia está no meio disto tudo, a ciência está no meio disto tudo. Nós temos parcerias com universidades, com polos de desenvolvimento, e estas parcerias entre a indústria e a academia, estas parcerias são importantes exatamente para catalisar todos estes desenvolvimentos e para trazer os tais use cases. Deixe-me só interromper, como fornecedor, ou seja, a academia como cliente, ou a academia como fornecedor de ideias de desenvolvimento de produtos? A academia, por um lado, como fornecedor de ideias, porque academias e startups ou incubadoras que muitas vezes têm ideias que depois podem ser trazidas para o ecossistema empresarial e desenvolvidas aí, mas também, muitas vezes, como uma capacidade, uma extensão do desenvolvimento que é necessário e que nós não temos em casa na sua totalidade, não é? Mas sim, gostava de dizer, nós estamos focados no cliente, na jornada no cliente, também na inovação contínua, porque num setor como este é preciso termos uma inovação contínua, não só de produtos e serviços, mas também para nós próprios, e na resiliência, porque nós sabemos que é muito importante para os nossos clientes terem confiança na rede. E toda esta tecnologia que nós temos à volta, que falou no 5G, mas há também a questão de, hoje em dia, o IA, etc., são tudo meios e não um fim. Nós não trabalhamos para a tecnologia, nós trabalhamos para o cliente, mas para podermos melhor servir o nosso cliente, precisamos da tecnologia, precisamos da ciência. Já me deu aí uma dica para outra questão, confiança na rede, já lá vamos, por alguma desconfiança que pode haver nos consumidores em relação ao fornecimento, a alguns fornecimentos. Isso já vamos falar depois. E a Vodafone também imagino que tenha soluções idênticas. Eu pergunto é se não estão todos a fornecer o mesmo e como é que se mostra a diferença. Eu se calhar pego na linha do José Pedro Nascimento. O 5G é um enabler, como muitos outros que têm que lá estar. É absolutamente importantíssimo para as empresas que estão aqui representadas, não há dúvida, mas é um enabler. Portanto, a pergunta, acho que depois declina na como é que este enabler é utilizado para o benefício dos clientes e que tipo de relações sinergéticas é que precisamos de criar. Eu acho que o tema da inovação não é um tema que tem uma receita feita. Na Vodafone temos nos reinventado. Portanto, não atacamos este desafio sempre da mesma forma. Como é que o vemos hoje? Um bocadinho à volta de três eixos, lá está, que combinados dão aqui um potencial interessante. O primeiro eixo é o eixo do cliente, das demonstrações que temos com os clientes, sobretudo se calhar agora neste contexto para serviços mais avançados, clientes empresariais, perceber o problem statement, perceber a natureza específica, o Zé Pedro tocou nisso, a natureza específica do problema ou da oportunidade do cliente e como é que isso pode ser trabalhado para entregar valor. O outro eixo, o segundo, é mais abrangente, tem a ver com o universo das startups, das academias, das universidades, que nos trazem o quê? Trazem às vezes uma meia ideia que tem que ser trabalhado, trazem um conceito de negócio, trazem uma lente diferente para ver o problem statement ou a oportunidade. E depois, no terceiro vetor, os nossos parceiros tecnológicos, que são tanto externos, os nossos parceiros fornecedores e outros, como internos. Portanto, no caso da Vodafone, nós trabalhamos o tema da inovação ao nível do grupo. Temos uma organização de R&D central
no qual participam, por exemplo, engenheiros portugueses e do qual trazemos o melhor que se consegue desenvolver, olhando para as necessidades dos vários mercados e materializando no mercado português. Portanto, eu acho que é à volta deste triângulo virtuoso mas a que esta é a receita atual que nós estamos aqui começa a ficar na minha mente era a seguinte: estão todos a oferecer o mesmo de formas diferentes? Como é que um cliente pode decidir entre uma das três operadoras? Não, isso é uma pergunta interessante neste tópico. Se estamos a falar de dar throughput e latência baixa, throughput alto, estamos todos a oferecer o mesmo. Mas a criação de valor, neste momento, na minha opinião, não se faz nestes vetores. Só, quer dizer, eles têm que lá estar, as redes têm que ser boas e têm que lá estar esses ingredientes. Por exemplo, em relação ao 5G, a promessa tem mais interesse a aprofundar em relação ao controle e a integrações mais profundas. O Jorge também tocou nisso. Portanto, com o 5G será melhor aproveitado se tivermos uma integração mais profunda com os clientes, em particular os clientes mais sofisticados, a começar por eles, não é? E dessa integração, com uma rede muito boa, virá o valor e os problemas e os desafios dos clientes serão endereçados. Rodrigo, isto é uma espécie de telecomunicações à la carte, ou seja... Telecomunicações à la carte, ou seja, não é o menu que nos oferecem, é as necessidades das várias áreas e dos vários clientes que acabam por suscitar a necessidade de um produto novo. Como é que tudo isto se conjuga? Claro, e na realidade foi um bocadinho o que o Zé Pedro já tocou, o próprio Jorge e o Paulino. Acho que temos de começar a ver a tecnologia de uma forma completamente diferente e o conhecimento do cliente tem de ser completamente diferente. E as tecnologias hoje já permitem termos um conhecimento do cliente em tempo real e adaptarmos até aos serviços que vamos disponibilizar. E a grande verdade é que os operadores já partilham rede, já partilham infraestrutura, quer dizer, agora também tem de se diferenciar dos serviços e conhecendo o cliente e percebendo também o que é que já dão, porque o nível da rede já está a um nível tão bom em qualquer um dos três que já não é a qualidade da rede que vai fazer a diferença. Então o que é que faz a diferença? Eu acho que é claramente este engagement que os operadores conseguem ter com os clientes e de ser completamente diferente e de serem diferenciadores no tipo de serviços que conseguem dar. Encontrarem. Isso é um trabalho de quem? É um trabalho de marketing? É um trabalho de alguém, de um ligador? Acho que acaba por ser um trabalho de todos, incluindo até aqui, puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, até nosso de suportar, e neste caso até de trabalhar com os três, e o facto de trabalharmos com todos os setores de forma transversal, acho que podemos trazer aqui uma ajuda de o que é que são os desafios e as realidades dos vários setores. Acho que hoje em dia já não basta vender conectividade para o cliente A, B ou C. Acho que temos de vender um use case, uma solução, e como o Jorge falou, não basta ter a ambulância conectada, é muito mais do que isso, é trazer todos os serviços, é trazer toda a parte. Acho que é aqui que vamos mudar completamente o paradigma da forma como se vendem os serviços de telecomunicações. Sim, se calhar tentando aqui ajudar. A velocidade, a latência, a resiliência são quase table stakes. Portanto, não é isso. Sequer para estarmos a ter esta conversa, isto tem que lá estar. Não é? Aquilo que nos vai diferenciar, porque nós estamos aqui a tentar, aqui o somatório que estamos a tentar transmitir é que nós não vamos entregar um serviço, nós vamos entregar uma solução, nós vamos resolver um problema. Não é? E, portanto, aquilo que nos vai diferenciar é esta capacidade de nós, entre a capacidade de interpretar aquilo que está a ser pedido, não é? Porque só aí já há um exercício grande de eu ser capaz de decompor o problema e cada um de nós há de desenvolver diferentes lentes de interpretação de como é que isso vem. E depois temos que ter entre uma arquitetura que tem que ser necessariamente flexível para te adaptar e a capacidade de ter um ecossistema de parceiros, ter a disciplina das equipas e a abertura das equipas para interagir e incorporar tecnologias diferentes e depois, se quisermos, compor a solução, que tem que ser robusta, sólida, eficaz, para resolver o problema. E é isso que depois nos vai diferenciar, uns serão capazes de resolver um problema, outros não serão capazes. No vosso caso, agora, já ficou a correção das duas empresas, pelo menos, o 5G standalone, para aqueles que não são do meio, qual é a grande vantagem desse 5G standalone? Isso já é de facto uma realidade ou é um working in progress? Não, é uma realidade, está lançado comercialmente, pelo menos aqui no nosso caso. Mas tem expressão em termos de mercado? Há aqui várias... Primeiro vamos só explicar o que é o 5G standalone. A analogia que eu uso é, assim mais visual, é que
o 5G standalone é quando nós tiramos a rodinha. Eu gosto muito de andar de bicicleta, portanto, quando tiramos as rodinhas da bicicleta, portanto, a bicicleta agora, sem as rodinhas, anda mais rápido, vai mais longe, e é um bocadinho esta analogia. O 5G standalone é uma terminologia que nós usamos em que, basicamente, tiramos todas as âncoras e todas as dependências que eles tinham de tecnologias de legacy, neste caso o 4G, as âncoras e permite explorar na plenitude as capacidades do 5G. Portanto, se quisermos, a emancipação do 5G vem com o que nós chamamos o standalone. É isto que basicamente quer dizer. E, portanto, em termos do que é que permite fazer, permite cumprir todas as promessas que estavam na plenitude das promessas que estavam do 5G. Portanto, efetivamente, conseguimos ter as velocidades, as latências, a resiliência, a capacidade de eu fazer os slices, aquilo que nós chamamos os slices, que é a capacidade de eu dotar determinadas características para o serviço que estou a entregar e, portanto, ter essa capacidade de flexibilizar o serviço e customizar e, portanto, ganho mais graus de liberdade na customização do serviço que estou a entregar. Portanto, é um upgrade do 5G normal, é um upgrade. Mais caro, mais complexo, bastante mais complexo, do ponto de vista da entrega, bastante mais complexo. Acho que todos nós somos aqui um privilegiado. Nós em Portugal, temos a vantagem de ter 5G standalone em produção, coisa que lá para fora não existe assim de forma tão comum e, portanto, a mim parece-me que é um grande catalisador porque permite, efetivamente, trazer de forma mais próxima ou mais imediata as promessas do 5G e, portanto, efetivamente, poder disponibilizar. Qualquer empresa em Portugal hoje tem disponível. E é significativa a fatia de mercado que existe hoje em Portugal ou ainda não? Ainda não. Vamos lá ver. Em termos de standalone, há dois mercados, não é? Portanto, há o mercado do B2C e o mercado do B2B. No Explicamos B2C, isso? Explicamos isso? Portanto, na prática, para o consumidor final, está dependente da evolução dos terminais, não é? Portanto, isto está mais dependente dos terminais a possibilidade de explorar ou não as capacidades do 5G standalone. Portanto, isso há de ter um ciclo natural de evolução, de rotação dos terminais e, portanto, isso há de acontecer naturalmente. Eu diria, mas disponível para ouvir aqui o contraditório, que, do ponto de vista do consumidor final, não é muito óbvio que haja um trigger, porque na utilização do dia-a-dia das pessoas, para a utilização corrente, não é particularmente diferente a experiência, não será esse o trigger. Já do lado do B2B, sim, temos uma discussão completamente diferente, exatamente porque dá-nos um leque maior de respostas para customizar melhor a resposta ao Por problema. exemplo, alguém que haja uma vantagem a capacidade, por exemplo, de eu dedicar um recurso. Exemplo que estávamos a falar, um serviço que seja mission critical, não é? Em que eu tenho que ter a certeza ou aumentar a probabilidade de que a conexão tem uma determinada performance. Eu consigo, com o standalone, alocar recursos específicos da rede e garantir. Não é? E, portanto, de dar uma certeza maior. Ou seja, se faltar rede a outros, a esse não falta. Correto. Muito bem. Um exemplo, materializante seria um exemplo disso. José Pedro Nascimento, também com este tipo de 5G, o 5G standalone, é o caminho do futuro do 5G ou, como eu falei há pouco, já há quem fale do 6G? É apenas um upgrade do 5G? É uma provocação minha. Não, podemos encarar como um upgrade de 5G, mas é um conceito completamente diferente e sim, é o futuro. Como dizia o Jorge, o 5G não standalone porque não está ligado ao 4G, tem âncoras que não permitem hoje em dia, a maior parte dos terminais só suportam 5G não standalone, ou seja, tem que ancorar no 4G. Aqui libertamos das tecnologias legadas e podemos utilizar o 5G no seu esplendor, diria. Ou seja, o Jorge já deu aqui muitas explicações, todos os serviços para empresas no B2B, serviços sofisticados que necessitam, por exemplo, de adaptações dinâmicas da rede para garantir a qualidade de serviço, para garantir recursos no tempo certo. Nós só conseguimos isso quando temos o 5G standalone e quando temos as funcionalidades adequadas no core da rede. E a complexidade disso é que isto é um ecossistema que não funciona sozinho, ou seja, temos um core 5G standalone e está tudo bem. Não, temos de integrar isto com os sistemas os sistemas de ativação de serviço, os sistemas de faturação, os sistemas de CRM, tudo isto tem que estar integrado com o core. E daí a complexidade de podermos ter isto em escala a curto prazo. Mas ainda não é expressivo.
Não é expressivo Em porque Portugal, estou a os falar em Portugal. use cases da indústria ou do B2B estão em desenvolvimento ainda e para o consumidor final não se nota diferença nenhuma e é pouco expressivo porque há poucos terminais homologados ou com capacidade para ter 5G standalone ainda. Esses terminais vão começar a aparecer e, portanto, vai haver uma utilização maior. Mas é falta de capacidade das vossas empresas em fornecer todos os pedidos ou de quem os vai adquirir? Não, a questão dos terminais é que a indústria de terminais não os produziu ainda em escala e, portanto, há terminais que só vão estar prontos, por exemplo, no outono. E, portanto, os que há neste momento são poucos, residual. Mas o serviço está disponível e quem tem pode usufruí-lo, mas como o Jorge dizia, não vai haver uma grande diferença para já. Isto são serviços que se vão aplicar a soluções mais sofisticadas e muito para empresas. Paulino Correia, é por isso que a Vodafone não aposta neste standalone? Não, pelo contrário, aposto já que não faz diferença, então vou pensar no 6G. Não, eu acho que nós temos princípios muito comuns e partilho grande parte das opiniões dos meus colegas, mas se calhar vou começar por dizer o seguinte: como é que nós definimos o valor que o standalone pode trazer? Para mim, essencialmente, duas maneiras, foi as que eu referi há pouco. Não é? O maior controlo dos recursos de rede, mais real-time, mais granular. By the way, já temos algum controle nas redes atuais para standalone, através do Quality of Service, mas este, concordo, acho que foi o esplendor, a palavra que o Zé Pedro usou. Portanto, temos um controle muito mais eficaz com o standalone. O segundo vetor de valor é uma integração mais inteligente. E porquê que isto tem valor? Porque é uma integração com os sistemas do cliente. Para fazer o quê? Para fazer, por exemplo, triggers de self-care e de controle de rede, triggers de analytics. Portanto, será possível com o standalone, só com o standalone, desenvolver aplicações verdadeiramente avançadas para utilizar o potencial do 5G. Então, como é que a Vodafone olha para isto? O standalone, a Vodafone já apostou no standalone em vários mercados, inclusive em Portugal. Neste momento, em Portugal, o nosso vetor é de fazer o deployment standalone, começar no conceito das MPNs, portanto são soluções dedicadas a clientes. Já temos um cliente bandeira, a Simpor, uma parceria que temos com a Ericsson, em que fazemos um standalone numa bolha, não é um standalone generalizado, mas é uma bolha especificamente adaptada àquele cliente. Porquê? Porque acreditamos que, conforme o cliente, porque também é preciso dizê-lo, há clientes que sabem exatamente já como é que vão usar esta tecnologia e há muitos clientes que vão ter que ser guiados, por exemplo, pelas pessoas aqui neste painel e por outros parceiros. É preciso fazer aqui um exercício de, é uma palavra, é um chavão, mas é mesmo aplica-se aqui, de co-criação de use cases com os clientes. Nós trazemos a tecnologia, mas para fazer exatamente o quê? É um problem statement ainda em aberto. Portanto, a Vodafone olha para o standalone dessa maneira, o valor começa por aparecer nos projetos MPN. Testamos também na rede core base o standalone com clientes específicos e fazemos isso em vários mercados também. Estamos a fazer aqui um exercício europeu, mas é uma tecnologia que ainda está a seguir o seu caminho. Ainda não tem, e isto eu acho que... Será que já estão a olhar para o 6G? Seguramente, mas é noutro capítulo, ou seja, depois podemos falar, se calhar na próxima ronda. Mas em relação ao standalone é um enabler fundamental, concordo que será o futuro e será a única hipótese para esse futuro ser esplendoroso, mas é um futuro que tem que ser construído com os clientes, não é propriamente mais uma velocidade que se lança ou mais um serviço que fica no pacote XYZ. É assim a aposta da Vodafone. Rodrigo, ouvindo os casos que aqui foram trazidos e a necessidade do cliente, mas este 5G standalone ainda, permitam-me o termo quase, não é um nicho, mas não está generalizado. Isto quer dizer que o desenvolvimento tecnológico parece que está mais à frente ainda do que o próprio cliente quer e conhece? Ou seja, há um desconhecimento da potencialidade? A tecnologia está disponível e existe, não é? Certo, depois, mas pelos vistos nem todos os clientes percebem... Se olharmos depois para Portugal, 99,9% do business do B2B são PMEs, não é? E, portanto, temos cerca de 1000 empresas, dentro dessas 1000, se calhar 5 são operadores, dentro depois temos mais não sei quantas de serviços, portanto sobram para aí 20, vamos ver, sobram 20 ou 30% de grandes empresas que poderiam adquirir isto. Logo por aqui temos um tecido empresarial que por si só não ajuda à criação de lançar isto massivamente. É a minha visão, posso estar completamente enganado, Paulinho, mas comparando... Mas por falta de necessidade ou conhecimento da potencialidade da tecnologia? Bom, eu acho que temos várias coisas, não é? Portanto, temos se calhar, temos uma indústria que por si só é antiga e que cresceu como cresceu e, portanto, temos uma indústria que se calhar não está ainda preparada para perceber as potencialidades. Acho que
Sinceramente, a forma de vender o 5G não é igual a como se vendia a conectividade há uns anos atrás e, portanto, se calhar também temos aqui de ajudar a aprender um pouco a forma de vender e trazer valor disto, até pelo menos conseguirmos mostrar esse valor, poder mostrar esse valor. Agora, que a tecnologia existe. Se calhar também há uma incapacidade, e aqui eu falo se calhar também do meu lado, também se calhar de conseguir mostrar aos meus clientes a potencialidade deste 5G, se calhar também. Falta uma forma diferente, e já agora, só para acrescentar esta ideia, não é uma aventura em que a concorrência será só entre as empresas aqui representadas. A concorrência será em outras dimensões, com os OTTs, com os hyperscalers, portanto, todos estes agentes vão construir valor na aventura 5G e 5G standalone, obviamente sob as redes dos operadores, mas todos estão lá, e depois será uma questão de como aproveitar esse valor, mas primeiro como encontrá-lo, que acho que é o ponto que estavas a dizer. Há aqui eu se calhar, para estarmos todos, porque acho que há aqui, depois nós, na descodificação, há aqui um desafio que nós, quando falamos dos use cases, nós não estamos a falar de IT, não é? Aqui há dois mundos, há o mundo do IT e depois há o mundo do Operating Technology. E, portanto, o desafio que aqui há, e o desafio grande que há, é que é natural que estas coisas demorem tempo, porque, por exemplo, se um use case em que eu estou a trabalhar e quero otimizar o chão de fábrica, em que eu tenho que alterar ou numa fábrica e tenho que ter todo o processo produtivo. Nós não mudamos nem adaptamos um processo. A própria empresa, a própria fábrica, não muda o seu processo produtivo em 6 meses. Isso não acontece. Os ciclos de investimento, quando estamos a falar de Operating Technology, não são ciclos de investimento de 3, 4 anos, como temos no IT, são ciclos de investimento de 10, 15, 20 anos que estão associados. E, portanto, há esse desafio adicional que é, nós aqui estamos a falar de ciclos de investimento e decisões que são bastante mais complexas do que eu decidir, lanço uma app ou mudo um portal. Mas daí eu perguntar até que ponto é que não há um avanço rápido e ainda bem da tecnologia para as necessidades. Ou seja, ainda há muitas empresas que ainda estão no 4G ou no 5G e nem percebem a potencialidade. A necessidade de nós termos sempre a discussão de termos o 5G mais cedo e tudo mais, é porque nós conseguimos acelerar e tendo a tecnologia disponível e funcionando nesta lógica de catalisador, impactamos todos os ciclos de decisão e de investimento das empresas do tecido empresarial português a partir desse momento. E eu agora queria introduzir a questão da inteligência artificial, aquela palavra que andamos aqui a pronunciar vezes sem conta. Não seria um painel. Certo, claro, nem era um painel da PDC se não falássemos de inteligência artificial. Como é que se encaixa em todo esse processo e nos vossos negócios? Pode continuar, que é para fazermos a corrida. Com sequência. Vamos lá ver. Inteligência artificial é absolutamente incontornável e, portanto, nós agora... Mas já o era. E, portanto, acho que é preciso também desmistificar aqui um bocadinho, porque nós estamos agora muito nessa discussão, porque temos toda a discussão do que é a inteligência artificial generativa, não é? Portanto, com a explosão dos ChatGPTs e afins, isto ganha tudo. Mas, na realidade... pelo menos no caso da nós, não há de ser muito diferente aqui nas outras empresas, já existiam múltiplos casos em que nós aplicávamos inteligência artificial. Era muito mais numa lógica de machine learning, portanto, mais numa lógica de inteligência artificial para efeitos preditivos, mas isso já estava mais ou menos funcionado. Hoje, à data de hoje, na nós, eu arriscaria a dizer que nós não temos, haverá 1 ou 2 processos muito residuais que não há pelo menos uma parte em que há algum fusionamento com inteligência artificial. Também levanta problemas de segurança para vós? A inteligência artificial, por definição, este passo, e isso é um tema que acontece muito, que é, com a inteligência artificial generativa, o que acontece é a barreira, enquanto a preditiva estava tipicamente mais fechada para dentro, era mais umbilical, eram aplicações que eram mais fechadas dentro de processos. Essa discussão põe-se agora que eu, com a inteligência artificial generativa, tendencialmente tenho muitos use cases em que eu estou aberto ao mundo, estou virado para fora. E, portanto, por uma própria definição do problema, a minha superfície de ataque expõe-se e muda. Enquanto eu antes tinha uma interface humano que interagia com os meus sistemas, eu agora passo a ter uma interface que é um chatbot que tem acesso aos meus sistemas. E, portanto, sim, levanta problemas de várias ordens, entre os quais os de segurança, depois temos todos os temas da própria maneira como eles falam com os clientes, temas de ética, de privacidade, enfim, depois é um sem fim de novos problemas que nós, ao estarmos a expor processos que antes estavam blindados
de certa forma tínhamos aqui um elemento humano que protegia o nosso ecossistema. Nós aqui estamos a abrir uma exposição com esta inteligência artificial generativa. José Pedro, a inteligência artificial utilizando pela própria operadora, mas na pergunta também, até que ponto é que este boom da nova inteligência artificial pode trazer também mais desafios, mais clientes a quem fornece os serviços? Como o Jorge disse, isto é incontornável e nós temos que implementar a inteligência artificial em tudo aquilo que fazemos hoje em dia. Não podemos dizer, aqui fazemos, aqui não fazemos. Serviços para clientes. Temos que incorporar processos de inteligência artificial em todos os serviços que nós desenvolvemos para clientes. Até há pouco tempo lançámos uma aplicação gratuita com o Perplexity. Quem não experimentou, experimente, que aquilo está muito bom. É uma app de inteligência artificial muito interessante. Mas, fundamentalmente, para tudo o que são os nossos processos internos, tem que haver um mapeamento desses processos e a simplificação de todo o negócio e temos que pôr a inteligência artificial a trabalhar a nosso favor, para reduzirmos custos, para termos mais eficiências operacionais. Por exemplo, em tudo o que é operações de rede, estes processos de AI Ops, não é, que são as operações de rede com base em inteligência artificial, permite-nos, por exemplo, predizer, antecipar avarias para podermos atuar antecipadamente em clientes, não só em casa de clientes, em equipamentos de casa de cliente, mas também em equipamentos de rede, perceber quando é que aquilo vai falhar. Termos também processos de diagnóstico remoto, apoio a field force, gestão interna de equipas e também da relação com o cliente, call centers, por aí fora. E, portanto, nós estamos com um programa, nós já temos na nossa atividade a inteligência artificial aplicada a muitos dos processos que temos internos, mas estamos com um programa agora muito intenso de desenvolvimento e de aplicação a mais use cases, com um processo de afunilamento e tal, e que estamos a desenvolver e que vamos continuar a desenvolver porque ela está aí, não podemos parar e já percebemos que os ganhos que de aí vêm são muito interessantes para nós. Paulinho, a mesma questão, e se a inteligência artificial é já aquele instrumento também do laboratório quando estão a desenvolver estes produtos novos, quando o cliente pede? Eu se calhar já não chamava no laboratório, porque, como os colegas disseram, já está em todo lado. Não estou a dizer utilizar a inteligência artificial para o vosso laboratório, do que estão a fazer em termos de inovação. Não só para fornecer serviço, como para criar, inovar. Sim. Não, seguramente, estava aqui a pensar, há tantos exemplos que até é difícil categorizá-los. Por exemplo, há exemplos diretamente em contacto ou virados para os clientes, nomeadamente, por exemplo, para a gestão de problemas nos clientes, a multiplicidade, como devem calcular, de problemas que os nossos clientes têm e produz uma quantidade de dados muito elevada, da qual se pode aprender imenso e tirar aí benefícios de eficácia e de eficiência muito interessantes e também de time to resolve. O cliente. Essa é uma área só. A outra, essa se calhar não se falou e vale a pena, é de produtividade interna. Portanto, os colaboradores usarem AI, nomeadamente através de ferramentas que a Vodafone tem disponibilizado, bastante avançadas. Um bom engenheiro com ferramentas AI tem um impacto 10 vezes superior quando aprender a utilizá-los. Tem um ramp-up, há um ramp-up que não pode ser ignorado, mas que tem aqui um interesse muito curioso. E depois na área de rede, o Zé Pedro falou de melhorar, por exemplo, o inventário. As nossas redes são enormíssimas. A gestão do inventário é um desafio muito sério, que se for bem adaptado, vai-nos permitir ser muito mais rápidos a resolver problemas e a desenvolver a rede. Isto são só pequenas áreas em que isso está a acontecer. Portanto, também sim, vamos desenvolver serviços, mas eu acho que o valor, quase aqui ao virar da esquina, até é de organização interna, de amplificar o impacto que os colaboradores, e sobretudo os colaboradores técnicos, podem ter no serviço e nos clientes. É uma área de potencial, já saiu do laboratório. Agora traz de facto desafios novos, já agora só umas palavras sobre isso, ainda na semana passada estavam a falar disso numa reunião na Turquia, os desafios de cyber sobem de divisão com o AI, não há dúvida, eles já lá estavam, mas basta fazerem um exercício de perguntarem ao Copilot, escreve-me um e-mail de phishing que pareça mesmo real e vão ver o output, já não tem erros ortográficos, já não tem aquele português macarrónico. Portanto, é uma ferramenta com riscos completamente novos. Portanto, precisa aqui de um novo paradigma de capabilities para nos prepararmos para isso e é nesse caminho que estamos. Rodrigo, nesta área que estamos aqui a falar, a maior parte dos vários setores e dos vários clientes podem não saber muito do que é o 5G standalone, mas todos sabem o que é inteligência artificial. Será que sabem? Será que quando procuram um produto
ou um fornecimento de uma solução têm consciência daquilo que estão a querer utilizar ou porque é inteligência artificial? Boa questão. Estou a pensar agora tenho de ter cuidado como é que respondo, não é? Se utiliza a resposta mais política ou mais verdadeira. Mais verdadeira. Aqui é sempre mais verdadeira. Eu acho que, de uma forma geral, toda a gente sabe o que é o AI e até o Generative AI, e hoje em dia até já sabem a diferença entre AI e Generative AI, porque até há bem pouco tempo eu acho que muita gente confundia os dois temas. Acho que muitos clientes não têm ainda a noção do que é preciso para estar num estado de maturidade para conseguirem utilizar use cases. Agora, acho que hoje já é difícil encontrar use cases que não tenham AI ou Generative AI. Quer dizer, hoje em dia toda a gente o utiliza e está completamente massificado. Acho que também aqui, e pegando um pouco e levando aqui um bocadinho a área das telecomunicações, quando falamos que a rede já está e temos de ter um maior engagement com os nossos clientes, acho que também temos de pensar no que é que são processos que correm menos bem. Portanto, se eu olhar um bocadinho às telecomunicações, e agora se calhar estes três senhores não vão gostar de olhar para mim, mas quando olhamos para o mercado das telecomunicações, quer dizer, houve uma massificação das telecomunicações há 25 anos atrás, e houve uma necessidade clara de otimizar os call centers, por exemplo, na interação com o cliente. Vieram os IVRs, com as primas do Jorge, que ainda à data de hoje ainda usam, e os chatbots. Quer dizer, uma pessoa quando muitas vezes está num processo que tem uma dúvida, algo não funciona, quer falar com o operador, passa uma experiência altamente traumática para conseguir falar com alguém, para alguém lhe resolver o problema. E eu acho que até aqui o AI generativo, e agora até já se fala do AI cognitivo, pode vir a ajudar a trazer outra maneira de interagir com os clientes, trazer mais engagement com os clientes e garantir Mas olha que há clientes que só dizem, eu quero falar com um humano. O problema é saberem se estão a falar com o humano, não é? Neste momento. Já se consegue perceber ou não? As potencialidades do AI acho que são um bocadinho, não podem ser reduzidas. Eu acho que isso é um desafio que todos nós temos. E temos sempre muito essa discussão internamente. Porque eu acredito que a verdadeira extração de valor do AI não vem por eu tentar copiar ou replicar os processos. E, portanto, nesta analogia que estávamos aqui a fazer, e haverá sempre pessoas que vão querer falar com humanos e tudo mais, eu prefiro, e nós temos essa perspectiva, eu em vez de estar a tentar otimizar qual é o processo do call center, eu estou a olhar para o AI como uma ferramenta que me evita sequer que a pessoa me ligue. E, portanto, o meu foco está em eu dizer assim, há hoje um conjunto de problemas e issues que eu tenho que podem ser resolvidos. Podem ser antecipados, podem ser resolvidos e, na realidade, o verdadeiro benefício que eu vou ter não é por ter um robô a falar com a pessoa, é porque tenho um conjunto de processos que estão automatizados, tenho resolução automática dos problemas e tudo mais. Isso vai-me reduzir o número de chamadas. Vamos virar a agulha, até porque há uma pergunta que eu tenho curiosidade e acho que muita gente também. Tivemos um apagão, pergunta muito simples, porque falharam de forma tão clara e gritante as telecomunicações? Porque nos desligaram a eletricidade? Então quer dizer que não. É só por isso. Então não estão preparadas. Não, acho que foi isso que aconteceu. Não sei, foi o que me aconteceu a mim. Foi o primeiro problema. Não, mas eu agora. Então estamos aqui a falar de um admirável mundo novo. Há um admirável mundo novo. Perante a ausência de eletricidade, este admirável mundo novo morre. Se estamos a falar de geradores, estamos a falar de autonomias, ou seja, precaver falhar durante tanto tempo quando as telecomunicações são essenciais, até para serviços de urgência. Essa é uma resposta simplista, não é? Eu, se me desligarem a eletricidade, também não tenho nada em casa, não é? Mas se eu pensar que isso vai acontecer, posso ter um gerador, posso pensar como evitar. O que eu pergunto é, não há forma, portanto, se algum hacker conseguir tirar a energia por mais mas depois tem de haver gasolina para pôr no gerador. Pronto. E caminhões para trazer a gasolina. Mas então é só isso. Não há energia, não há telecomunicações. Acho que a questão não pode ser posta dessa maneira e, portanto, honestamente, não pode ser posta dessa maneira porque é falharam. É uma pergunta. É uma pergunta. Porque é que falharam? Ainda hoje se mandaram fazer relatórios porque é que falharam. Temos algumas autoridades a perguntar que querem saber porque é que falharam. E eu tenho aqui responsáveis, portanto queria saber porque é que... Se a resposta é só por causa da energia, muito bem, ficamos por aí.
Se não há mais nada, eu quero dizer que não estamos preparados. O foco, de facto, foi na energia. E quando se desvia o foco para as telecomunicações, ou seja, falha a energia em todo o país durante 11 horas, ok, de repente o mal da fita são as telecomunicações. Ninguém está a dizer que é o mal da fita. Estamos a virar o foco. Agora, vou falar no caso da Mel. Há maneira de mitigar uma falha de energia, não é? Todos os nossos centros, onde estão as nossas centrais, as plataformas de serviço, a rede core, etc., todos esses prédios são assistidos, têm energia assistida, têm geradores e, portanto, aguentaram. Ou seja, nada disso falhou durante as 11 horas de apagão. Há é que garantir que há corredores logísticos e processos estabelecidos para garantir o reabastecimento de combustível desses prédios, coisa que não há. Ou seja, as telecomunicações não são considerados, não estão formalmente integrados como um organismo crítico nestes aspectos. E, portanto, tudo o que nós conseguimos de reabastecimento foi na base da cunha, foi com contactos especiais na Galp, na Repsol, por aí fora, para abastecer-nos lá este centro que é importante, nós não sabemos quando é que vem a energia. Na rede móvel, a questão é diferente porque é uma rede ubíqua, tem muitos sites, portanto não podemos ter um gerador em todos os sites. Mas o que temos é, e no nosso caso da MEL, o facto de ter sido a rede que se aguentou mais, ou seja, no pico que foi às 5 da tarde, depois a partir daí começou a vir energia muito em algumas... Eu tenho aqui o relatório da Oakland em que estou a ver Portugal e Espanha e vejo Portugal aqui, por exemplo, com queda mais acentuada, abaixo dos 40%, comparações, vale o que vale. Vale o que vale. Eu pergunto-lhe, com isso tudo, mudou-se alguma coisa se voltarmos a enfrentar isso? Não, vamos lá ver, eu falo pela MEL. Claro. Nós, nos últimos 5 anos, investimos muito na renovação da infraestrutura da rede móvel. Porque renovámos a tecnologia e por aí e também renovámos a infraestrutura, porque não vale a pena também ter lá uma tecnologia muito sofisticada e depois está muito dependente de falhas de energia. E estas falhas de energia prolongadas são singularidades, não é? Mas há falhas de energia curtas, há temporais, há incêndios, há disparos e, portanto, nós temos de ter alguma proteção contra isso. E nós temos um sistema, investimos muito num sistema que nos permitiu alguma resiliência, ou seja, nós nunca tivemos um apagão total da rede móvel, como eu dizia, às 5 horas foi o pico, tínhamos 30% dos sites da rede móvel a prestar serviço. Mas, se isto demorasse mais 4, 5 horas, acabava, não é? Porque as baterias acabavam. E, portanto, não é execuível do ponto de vista económico ter uma rede, por exemplo, da rede móvel, preparada para aguentar um dia de apagão. Não é execuível. Isso significava reforçar muito as baterias em todos os sites e são investimentos que não é possível, portanto, se voltar a acontecer, vamos passar o mesmo problema. Se voltar a acontecer, como eu digo, na parte da rede core, nos serviços fundamentais da rede, temos garantia de que nada falha porque temos energia assistida, temos garantia que há abastecimento e há corredores logísticos. Da parte da rede móvel, se forem 24 horas sem energia, acabou. Não há redes estamos preparados ou não? Eu lembro-me, salvo erro, a Presidente da Anacom, que vai estar aqui daqui a pouco, a dizer que falharam e já não vamos falhar, ou não podem falhar. É assim? Na linha dos meus... Portanto, para já, é um acontecimento sem precedentes e, portanto, a questão é se muda os pressupostos que vamos usar daqui para a frente para desenhar a rede. É essa a pergunta. E já agora estamos a fazer esta discussão na Vodafone, novamente a nível europeu, porque a fiabilidade das redes elétricas nos vários países é muito diferente, onde a fiabilidade é muito alta. Normalmente há menos resiliência para a questão de energia e onde ela é baixa, ao contrário, inclusivamente em mercados africanos. E, portanto, a grande questão é se os pressupostos mudam ou não. O que falhou foi a energia elétrica. Nós temos... o Zé Pedro abordou isso, critérios de engenharia, por exemplo, muitíssimo robustos para proteger os data centers. Os data centers da Vodafone e dos colegas aqui também não falharam, inclusivamente temos planos de contingência que até chegam ao ponto de dizer se for mesmo preciso, for um apagão de vários dias, que tipo de ações fazemos para prolongar o mais possível a autonomia, já em situação de hipercrise. Não foi suficiente esse plano de contingência? Nos data centers foi totalmente suficiente. Então onde é que falhou mais? Falhou sobretudo no acesso, nos milhares de sites que temos distribuídos e que têm, e não é confortável nem ambientalmente, nem do ponto de vista de investimento, ter geradores em todos os sítios. Comparativamente com Espanha, deveríamos estar ao mesmo nível ou assumimos que é Nós, por pior exemplo, comparámos, a Vodafone de Espanha já não faz parte do grupo, mas temos proximidade, fizemos muitos benchmarks em comparações, tivemos uma performance muito semelhante, eles tiveram mais sorte em algumas das ligações internacionais, através dos Pirineus,
Nós, por exemplo, tivemos, a certa altura, durante pouco tempo, mas tivemos as ligações internacionais todas cortadas e são 4 distintas geograficamente. E, portanto, para terem noção do impacto. Agora, isto não é para dizer ao João que não vamos atualizar os pressupostos, claro que vamos, mas também é preciso compreender que se formos num caminho de ter uma autonomia absolutamente brutal em todos os sites, vamos cumprir a lei, vamos desviar investimento para aqui. Mas é investimento que não vai para cobertura, para serviços do standalone, para outras dimensões de desenvolvimento de rede. É muito importante perceber isso. A rede que falhou primeiro foi a rede elétrica. Nós temos que nos preparar e preparamos, os operadores preparam planos de resiliência em muitíssimas dimensões. Resiliência cyber, de perda de sites irrecuperáveis. Um apagão total de milhares de sites do país todo é, de facto, um acontecimento sem precedentes. Numa frase, estamos ou não preparados? Estamos melhor preparados hoje e vamos seguramente, na Vodafone, estar melhor preparados amanhã. Isso não tem dúvida, porque aprendemos com este incidente. Preparados, mas é preciso compreender o contexto. Mostramos quão preparados estamos. Não sendo a área, eu pergunto até que ponto é que, a mesma pergunta até para fecharmos, é um admirável muito novo, com uma tecnologia muito avançada, com grandes soluções, e depois há algo como não havendo energia e não há uma contingência suficiente para casos destes, e que somos vulneráveis. É um facto, mas vamos ler, nós estamos aqui a falar de planos de contingência, enfim, e se nós continuarmos a olhar para os planos de contingência em silos, vai sempre haver amanhã outro problema que vai falhar. A grande verdade é que nós mostramos que temos uma dependência de Espanha em nível de energia, não temos redundância em mais lado nenhum, e portanto falhou ali, e neste momento estamos a olhar para as telecomunicações e se calhar devemos estar a olhar como é que vamos garantir começamos a ter redundância. As nossas próprias barragens demoraram algumas 6 horas para arrancar e, portanto, na realidade tivemos 12 horas sem energia. A Espanha começou a ter energia de França, começou a suportar e começaram a arrancar mais cedo. E, portanto, podemos dizer... Mas se tivermos um apagão, há certos setores que têm que estar assegurados. E eu pergunto-lhe como é que vamos olhar para isso, porque é o que se assusta, de facto, as pessoas, não é? Eu acho que é um bocadinho como o Paulo diz, nós, obviamente que tendo acontecido, como é que se diz, ladrões, não sei o quê, trancas à porta, não é? E obviamente que vamos estar mais atentos a este tipo de situações. Agora, isto tem um preço a pagar. Estamos disponíveis ou vamos continuar a olhar para o preço e o preço é o ponto mais fundamental. Mas depois que tem de haver retorno de investimento. Mas tem de haver um equilíbrio. Temos que terminar. Tem de haver um equilíbrio. E a prova é que foi, se nós aguentarmos 10 horas aguentarmos 10 horas sem energia, no nosso caso com 30% dos sites em cima, acho que é um esforço brutal e é uma prova que é possível fazer qualquer coisa. Agora, não podemos entrar na loucura de dizer, olha, se faltar a luz de 48 horas a energia, temos de aguentar 48 horas na rede móvel. Isso é possível. Se quiseres, podes criar este serviço, mas é que é que paga. Não estamos a falar de 48 horas. Nem um dia foi. Mesmo ambiental. Não. Bom, meus senhores, ficou esclarecido. Obrigado a todos e até ao 6G, espero eu. Ainda preciso de mais alguns congressos até lá chegar. Ainda temos outros congressos até lá. Muito bem, e agora terminamos aqui este debate.